Oi, povinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi tendo uma crise de ansiedade falando. Eu não sei bem se isso se encaixaria na tag sobrenatural ou qualquer outra coisa do tipo, mas eu acho que eu vou colocar isso mais no falatório, não sei, vou ver. Eu ainda tô analisando bem. Ai, era pra eu estar fazendo exercício de escalas maiores sustenidas, ciclo das quintas. Vocês já sabem que eu não saí de casa de um jeito amigável. Eu tô tendo muito pesadelo envolvendo a casa que eu morava, né? Matriarca, patriarca e a primogênita. Hoje é dia 17 de abril de 2025, quinta-feira. E em alguns dias atrás, na verdade, já acho que foi no mês passado, no finalzinho de março, eu tive um pesadelo horrível que volta e meia ele reverbera na minha cabeça e meu marido ele tenta me tranquilizar, tenta falar que tá tudo bem, né, que foi só um pesadelo e tal. Nossa, foi um pesadelo tão horrível e eu percebo que toda vez que ele volta à tona, eu sinto como se eu tivesse sonhado ele no momento, assim, como se eu tivesse acabado de acordar do sonho. Eu só consigo lembrar dos momentos finais. Foi o momento final, na verdade, assim, que me doeu muito. Literalmente eu tava arrumando a casa, porque era isso que eu era. Pra matriarca, pra patriarca e pra primogênita, eu era uma doméstica. Eu era uma escrava. E não, gente, eu não acho desaforo você arrumar a casa, você fazer comida e tal. Eu não acho. Mas eles realmente tinham um problema. Eles tinham ali um desvio de caráter, alguma coisa muito séria. Eu tinha que viver assim. A casa tinha que estar sempre impecável. Tiveram muitas épocas em que até a comida mesmo, assim, eu que tinha que fazer tudo. E eu ainda tinha que dar um jeito de arrumar um emprego e dar um jeito também de estudar qualquer coisa, tipo ter um diploma, passar num concurso público para manter a casa financeiramente também. Isso era me imposto também, tanto que todos os empregos que eu tive até hoje na minha vida, que foram todos, né, CLT mesmo, com salário mínimo. Toda vez que a minha carteira era assinada, o patriarca, né, que devia ser o provedor, devia ser o protetor da casa, né, o sacerdote da casa, ele simplesmente botava o pé pra cima e parava de prover. E eu tinha que me virar nos 30 com o salário mínimo que eu tinha para tentar manter a casa e ainda nesse vucu-vucu de ir trabalhar e fazer comida e tentar manter as coisas mais limpas possível. Tanto que nas épocas em que eu não estava trabalhando, eu tentava fazer algum curso profissionalizante, algum curso técnico, eu tentava correr atrás de qualquer coisa e eu simplesmente não dava conta, porque eu acordava cedo, arrumava a casa o máximo que eu conseguia e aí saía para fazer o curso. Na hora que eu voltava, parecia que eu não tinha feito nada. Estamos falando de adultos, apenas adultos na casa, né? E aí tinha que chegar em casa cansada de ter ido estudar, de ter ido fazer qualquer coisa e ir arrumar a casa toda sozinha e ir fazer comida, porque nas vezes que eu tava trabalhando, muitas das vezes não tinha nem como eu fazer marmita, então eu tinha que ir botar a barriga no fogão para fazer tudo sozinha. E aí, tipo assim, né, tô falando isso para contextualizar, voltando pro sonho. No sonho, eu lembro que eu tava lavando um terreiro, assim, eu tava jogando, né, uma água com um sabão, assim, esfregando com uma vassoura, e de repente eu parei. Era muito louco, porque ao mesmo tempo que em alguns momentos do sonho eu me via em primeira pessoa, eu me via em terceira pessoa. Então eu conseguia ver que eu tava com o cabelo muito longo, porque eu não troquei os avatares do canal à toa, eu estou com o cabelo curto, eu raspei a cabeça, e tiveram muitos motivos pelo qual eu fiz isso, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas eu tava com o cabelo longo e era um cabelo triste. Ele tava batendo para baixo dos seios, mas ele tava todo esgandaiado, aquele cabelo todo embolado, todo sujo, mal cuidado. Era um cabelo triste, era um cabelo horrível de se ver. Naquele momento meio que a ficha caiu, eu olhei assim ao redor e eu fiquei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? E aí na hora que eu olhei assim para trás, eu vi que a matriarca tava na cozinha assim da casa e ela tava comendo alguma coisa, não sei, tava pegando comida de panela, não sei, ela tava na cozinha assim fazendo alguma coisa. E aí eu cheguei para ela e falei assim, o que que eu tô fazendo aqui? E ela ficou me olhando assim com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo, por que eu tava fazendo aquela pergunta pra ela. E aí eu falei, me responde, o que eu tô fazendo aqui? E aí de repente chegou o patriarca e a primogênita assim, ao redor dele, todos eles estavam se entreolhando, tipo assim, vixe. E eu ficando cada vez mais em desespero, eu só conseguia pensar no meu marido, eu só conseguia pensar no meu curso que eu tô fazendo, né, de canto. E aí eu entrei correndo, assim, eu consegui achar o meu quarto, né, onde eu ficava, e eu comecei a vasculhar, assim, dentro do guarda-roupa, e eu
consegui achar o meu celular, só que ele tava escondido, ele tava enfiado atrás de um monte de coisa. E aí eu vi que ele tava desligado, eu liguei ele, e quando ele ligou eu vi que ele tava com um percentual muito baixo de bateria, e ele não tinha nenhum outro aplicativo, ele não tinha nada, ele tava 100% zerado, ele não tinha nem os aplicativos base do celular, tipo o aplicativo de fazer ligação, aplicativo de receber mensagem, ele não tava com nada, ele só tava com o WhatsApp. Só que aí quando eu entrei no WhatsApp, não tinha nenhuma conversa, só tinha o grupo do WhatsApp, do grupo de dança que eu e meu marido fazemos parte. E quando eu entrei nele, tava dando aquela mensagenzinha de quando você sai de um grupo, sabe? Quando você tá lá no grupo do WhatsApp, aí você sai do grupo, você consegue visualizar as últimas mensagens, mas você não consegue mais enviar nenhuma mensagem mais. Aparece escrito, tipo, você saiu desse grupo. E aí eu comecei a mexer, assim, nesse grupo e passando as mensagens até que eu vi uma notificaçãozinha no meio do grupo com o nome do meu marido, assim, como ele tá salvo no meu celular escrito, né? Tipo, fulano saiu desse grupo. E aí, quando eu cliquei na conversa dele, abriu, né, a conversa dele no WhatsApp, eu cliquei. Aí eu cliquei no íconezinho, né, no nome dele, assim, e abriu a conversa dele, assim, no WhatsApp, não tinha nada. E aí eu vi pela foto de perfil que ele tava bem diferente de como ele tá hoje em dia. E aí eu mandei mensagem desesperada pra ele, eu até falei assim, amor, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? E ele tava com muita raiva de mim. Ele tava muito bravo. Ele tava todo ácido, todo, tipo assim, com um humor ácido mesmo. E eu, tipo, amor, o que tá acontecendo? E ele ficava mandando umas figurinhas de meme. Tipo, ele tava agindo igual um troll mesmo, sabe? Só que eu, assim, por favor, amor, fala comigo, o que tá acontecendo? Eu vou chamar ele de amor, tá? Porque é o que eu chamo ele, mas eu tava chamando ele mais pelo nome mesmo. Porque eu vi que ele tava, né, tipo, enfim, eu tava chamando ele pelo nome mesmo pra ele entender que a situação era séria. E aí eu percebi que o WhatsApp dele era uma conta comercial. E aí quando eu cliquei pra abrir o perfil comercial dele do WhatsApp, eu vi que ele oferecia produto artístico mesmo, né? Que ele era o artista. Então tinha lá, né, tipo, contato pra ele dançar em algum lugar, pra ele cantar e tal. E aí eu consegui encontrar o Instagram dele. Tava lá o linkzinho pro Instagram. Quando eu entrei no Instagram dele, eu vi que tinha várias fotos com uma garota que eu não consegui ver o rosto, mas pelas características físicas dela, eu pelo menos não conheço nenhuma garota que bate, né, com as características, né, do cabelo, cor de pele, o tipo de físico que ela tinha, etc e tal. Mas isso nem me doeu. Não me doeu o fato de que ele tava com uma outra pessoa, mas tava me doendo o fato de que eu não tava entendendo nada. Porque literalmente o meu eu do sonho, tipo, a última lembrança que eu tinha era de que eu tava num relacionamento incrível, num relacionamento saudável, num relacionamento com comunicação, com clareza, com amizade, sabe? E que eu tava fazendo um curso num lugar muito legal. Tava fazendo o curso dos meus sonhos, tava aprendendo algo que eu sempre quis aprender na minha vida. E de repente eu pisquei, eu tava lá de novo, no lar abusivo, sabe? No lugar que a pessoa que eu tenho tentado voltar a descobrir, sabe? E aí eu lembrei, assim, eu meio que dei uma pausa, assim, em tentar conseguir falar com ele. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso voltar pro curso. E aí eu pesquisei no celular mesmo, não sei como, assim, eu consegui pesquisar no telefone mesmo sobre o meu curso. E aí eu achei no Google mesmo, tipo, o resultado do Google, falando que a escola técnica de artes, ela tinha fechado há não sei quantos anos atrás. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, quanto tempo se passou que eu tô aqui nesse lugar. E aí eu comecei a olhar, tipo assim, no espelho, pelo tamanho do meu cabelo, era pelo menos uns 3 4 anos do tempo de agora, de 2025, sabe? Aí eu voltei a tentar falar com meu marido e eu ficava, fulano, por favor, me fala o que tá acontecendo, porque tudo que eu lembro é que antes eu tava morando com você e que nosso relacionamento tava cada vez mais lindo, tava cada vez mais redundante mesmo, porque é o meu relacionamento com meu marido, sabe? Ele é tudo que eu sempre pedi pra Deus, sabe, gente? Ele é um homem gentil, ele é um homem carinhoso, ele é um homem maduro e apesar dos defeitos dele, dos meus defeitos, toda vez que a gente tem um desentendimento, a gente senta, a gente conversa, sabe? A gente quer que o nosso relacionamento dê certo, a gente não quer desistir disso, sabe? E eu lembrava de tudo isso no sonho e eu ficava tipo, gente, o que aconteceu que fez ele desistir do relacionamento? O que aconteceu que eu tô aqui? Por que eu saí do curso? Na minha sã consciência de hoje, eu nunca escolheria sair do meu curso. Nunca, nunca mesmo. Eu amo estudar lá, eu amo meus professores, eu amo meus colegas de classe, eu amo até as matérias que eu tô tendo dificuldade de aprender, sabe? E aí eu comecei a falar com ele, eu mandava mensagem uma atrás da outra e eu falava, fulano, por favor, eu não tô triste que você tá num novo relacionamento, eu quero que você seja feliz, mas por favor me responde. Eu não consigo lembrar o que aconteceu, o que eu tô fazendo aqui. E aí de repente ele me bloqueou no WhatsApp. E aí eu fui no Instagram, no direct dele, e eu fiquei, por favor, fulano, me fala o que tá acontecendo. E aí ele foi lá e me bloqueou no Instagram também. E aí eu fiquei tão assim,
uma angústia tão enorme foi entrando dentro de mim, foi me corroendo, foi me rasgando, que aí eu só joguei o celular no chão, o celular despedaçou em 1 milhão de pedaços, e aí a primogênita, a matriarca, o patriarca, eles estavam todos na porta, assim, do quarto me olhando, assim, com o olho arregalado, e aí eu falei, o que vocês fizeram? Eu olhava pra eles com muita ira, com muito ódio, com muita angústia, eu olhava pra cara de todos eles, e eles estavam, inclusive, aparentando estar bem mais velhos, né? E aí eu olhava pra eles e eu falava, o que tá acontecendo? Eles não falavam nada. Eu falava, o que vocês fizeram comigo? Por que eu não consigo lembrar de nada? Vocês estragaram a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida depois de Jesus. Vocês estragaram o meu sonho de estudar arte, de me tornar uma artista completa, de levar a arte a sério como ela tem que ser levada, de ser estudada, de ser apreciada como ela é. Por que vocês fizeram isso comigo? Porque eu não faria isso. Eu estava muito feliz, apesar de todas as dificuldades, porque eu ainda tenho muitas dificuldades. A vida não é um mar de rosas, todos nós temos dificuldade. Só que ninguém me falava nada. Aí por fim eu caí de joelho no chão e eu fui chorando, eu fui chorando, eu fui chorando, e eu comecei a implorar pro Senhor Jesus para poder trazer clareza na minha mente, para eu tentar lembrar o que estava acontecendo, mas realmente parecia que meu cérebro tinha sido alterado, sei lá, parecia que uma lobotomia tinha sido feita em mim, sabe? E eu com uma ansiedade enorme, aí eu acordei, literalmente acordei com meu marido beijando meu rosto, acariciando meu cabelo e falando, amor, acorda, você tá tendo um pesadelo, acorda, amor, acorda. E aí eu abri os olhos e eu tava chorando de soluçar. Eu tava dormindo, comecei a chorar e o meu marido me acordou. Eu acordei chorando e eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei um tempão nos braços do meu marido, chorando, 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 chorando. E ele sem entender. Aí eu contei todo o sonho pra ele e ele ficou, ô amor, foi só um sonho, isso não vai acontecer. E mesmo assim, sabe? Como eu falei pra vocês, aconteceu meados de março de 2025. Já estamos caminhando pra meados de abril. E toda vez que eu lembro desse sonho me dói muito, sabe? Me dói muito porque eu já passei por muita coisa com essa família, sabe? Com esse lar que eu morava. Porque às vezes eu até me pergunto se eles realmente eram família, sabe? Porque é indiferente de eu ser adotada ou não, ser a filha biológica ou não, sabe? Independente, existem muitas histórias de pessoas que foram adotadas e viviam em famílias incríveis, eram amados, eram apreciados. O que eu passava realmente era uma coisa muito bizarra, muito específica. E toda vez que eu lembro desse sonho me dói tanto, gente. É um medo gigante que eu tenho. Até porque no início de 2024, a primogênita veio com uns papos estranhos de lobotomia pra cima de mim. E tudo começou porque eu tinha visto o caso da Amanda Bynes, né? Se você não sabe quem é. E eu vi a galera muito desconfiada de que talvez os pais lá abusivos dela fizeram uma lobotomia, porque hoje em dia, com o avanço da medicina, tecnologia, né, descobertas e tal, eu acredito que devem haver, né, lobotomias mais suaves que façam assim nas pessoas, justamente para ela não ficar, sei lá, explanar, né, o que realmente ela passava, o que realmente acontecia na vida dela, principalmente quando ela tava por debaixo, né, do comando, vamos dizer assim, do tal do produtor lá da Nickelodeon. E eu comentei isso com a primogênita na época que eu ainda morava lá e tal. Comentei com ela com tristeza porque, como a boa millennial que eu sou, eu cresci assistindo os filmes da Amanda Bynes, e ela era uma das minhas atrizes favoritas, e ver como ela tá hoje, sabe, depois de tudo que ela sofreu, é muito triste. Sabe, é muito triste ver que era uma menina tão linda, apesar de tudo, tão talentosa, sabe, ver como ela tá hoje. E aí eu falei com ela disso, né, que se especula entre as pessoas, né, a galera desconfia que ela possa ter sofrido, né, algum tipo de lobotomia. E hoje ela tá aí, tentando se reerguer de todas as formas possíveis, infelizmente. E aí, nessa época, a primogênita ficava chegando pra mim do nada e ficava falando umas coisas assim. Sabe o que que é, Fede? É que eu acho que a lobotomia, ela pode ser algo muito bom, sabe? Porque, pelo menos, assim, a pessoa não vai sofrer tanto. Ela não vai ficar lembrando das coisas ruins que aconteceram com ela. E aí, eu ficava olhando pra cara dela, tipo... Eu não falava nada, mas eu só ficava, tipo... Ah, é assim que você pensa? Tanto que, na época, eu tava até com uma outra psicóloga e eu falei pra ela em desespero, tipo, desses papos estranhos da primogênita. Só que eu desconfio que essa psicóloga também, porque foi a primogênita que foi atrás dessa psicóloga pra poder falar comigo, sabe? E até então, nas primeiras conversas com essa psicóloga, ela me garantiu que ela não era a favor dessa coisa, né, de ficar fazendo um telefonezinho sem fio, até porque eu falei pra ela da psicóloga do diabo e tal. E só que sei lá, foi eu começar a falar isso com essa psicóloga com medo e tal, do que poderia vir a acontecer,
que a primogênita se calou e parou de falar. Até porque também eu meio que dei uma confrontada nela disso. Porque eu falei pra ela que uma das consequências da lobotomia é que a pessoa, né, lobotomizada, ela pode perder a fala. E aí eu falei pra ela, você faria eu perder uma das coisas que eu mais amo fazer da vida, que é cantar? E aí ela, nossa, Ferdi, você está viajando, não tem nada disso. Meu Deus! E nunca mais tocou no assunto. Mas mesmo assim, isso meio que ficou uma paranoia minha. Eu só sei que toda vez que eu lembro desse sonho, me dá uma angústia tão grande. Até porque desde que meu marido me estendeu a mão e eu tô aqui vivendo com ele e tudo mais, os três, primogênita, o patriarca e a matriarca, eles têm me mandado mensagens e têm mandado mensagens até pro meu marido, como se nada tivesse acontecido, sabe? Ai, tipo, não vou nem falar mais nada, não. Mas, no mais é isso, gente. Se possível, orem por mim, porque eu já tenho feito muito isso, mas oração não quer demais, né? E eu me despeço, vou ficando por aqui. De eu ter colocado isso pra fora, eu tô me sentindo um pouco melhor. E é isso. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, uma xícara de chá. Até a próxima, sei lá quando. E bye bye.